Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas seja muito bem-vindo a esse canal. Se você aterrissou aqui pela primeira vez, meu nome é Thiago Buquerque, eu sou corretor de imóveis, correspondente bancário Caixa, empresário da construção civil há mais de 15 anos, e esse vídeo e esse canal são destinados a falar sobre o tema regularização de imóveis. Esse é o quarto vídeo de uma série desmistificando o projeto de prefeitura, onde a proposta aqui é ensinar tudo sobre projeto de prefeitura para você sair do absoluto zero. Em 60 dias você já está com seu primeiro cliente, resolvendo o projeto de prefeitura para ele na modalidade construção de obra nova e já está faturando com isso. Na primeira aula a gente aprendeu o que é um regularizador de imóveis e quem pode trabalhar com isso. A segunda aula a gente estudou sobre análise legal. A terceira aula a gente já começou a mergulhar de cabeça nos projetos. É nessa etapa que o profissional essencial, seja um engenheiro ou um arquiteto, vai começar a transformar em realidade aquilo que está apenas na mente, no papel. Perfeito? Memorial descritivo foi o que a gente viu na aula passada. Aqui agora a gente vai falar sobre planta baixa, planta de corte, localização, situação, tudo que você pensar. Mas o início desse vídeo ele vai ser permeado sobre uma reflexão histórica. Você que é engenheiro, você que é arquiteto, já parou para pensar no porquê você faz o que você faz? Já parou para pensar por que essa necessidade de fazer uma planta, de fazer um projeto? Ora, são duas necessidades. Uma que faz parte da nossa natureza humana, e nós vamos ver como foi que isso começou nesse vídeo, e outra que é uma necessidade lógica. O Estado precisa documentar tudo no que diz respeito sobre a construção de cada nova unidade. Ele precisa ter tudo registrado em seus bancos de dados. Então, ele exige, por determinação legal, que um profissional capacitado, e para isso ele tem que ter o quê? A faculdadezinha dele, o diplomazinha dele, a inscrição no CREA ou no CAL. A partir do momento que esse profissional cumpre esses requisitos, ele, aos olhos do Estado, é o profissional ideal para auxiliar nessa atividade de documentar tudo. E aí, por isso que você faz o seu projeto. Ele vai servir de norte para o cliente na hora de construir. Primeiro ponto, vai servir de norte. O cliente tem que seguir o que está ali para entender as medidas, para entender como executar aquele projeto. Perfeito. Mas ele vai ficar registrado no banco de dados da prefeitura, vai ficar registrado, pelo menos as informações básicas, no banco de dados do Estado, da Receita Federal, vai ficar registrado dentro do cartório. Então, o seu projeto ele serve de norte na hora da execução, perfeito, mas ele também serve para ficar registrado e documentado nos bancos de dados do Estado. Agora, conforme eu perguntei no começo, você já parou para pensar, senhor arquiteto, senhora arquiteta, engenheiros, engenheiras, por que você faz o que você faz? E para isso, nada melhor do que a nossa amiga e companheira história, para a gente entender como foi que surgiu no berço da humanidade essa vontade, esse desejo de fazer projetos, de fazer construções. Foi lá que surgiu essa habilidade. Que habilidade seria essa? A habilidade de transformar sonho em realidade. Aquilo que hoje consideramos como arquitetura moderna possui uma composição básica formada por dois elementos: o traço
ou seja, o desenho no papel ou computador de uma determinada edificação. E a construção propriamente dita, que é quando o ser humano transporta o que está projetado no papel para o mundo real. E ambos elementos, traço e construção, possuem no período da pré-história da humanidade o seu ponto de origem. Desde os primórdios de sua história, o homem já sentia uma necessidade quase inexplicável de representar a sua realidade. Tudo que ele via ao seu redor, ele desenhava e colocava na parede de sua primeira casa, a caverna. E assim, o primeiro elemento, o traço, começa a se desenvolver. Esse tipo de arte primitiva hoje recebe o nome que nós conhecemos como pinturas rupestres. Do francês, rupestre, o termo designa gravação, traçado e pintura sobre suporte rochoso. Considerada a expressão artística mais antiga da humanidade, a arte rupestre era realizada em cavernas, grutas ou ao ar livre. O homem primitivo basicamente representava na parede da caverna a sua rotina diária, os animais que ele caçava, os fenômenos da natureza e tudo aquilo que ele considerasse importante relembrar e passar para as gerações vindouras. A importância da arte rupestre para a humanidade é imensa. Além de fornecer dados e informações sobre o estilo de vida e o desenvolvimento da arte do homem pré-histórico, auxilia nos estudos sobre o comportamento humano nas situações mais extremas. Nessa época, o homem era nômade e alimentava-se de frutos, peixes e pequenos animais. A sua moradia nesse período era predominantemente uma caverna. Essa foi a sua primeira concepção de casa, um lugar seguro, onde ele pudesse abrigar-se junto com sua família e se proteger de perigos como animais selvagens e intempéries climáticas. Mas no decurso do tempo, dois elementos começaram a criar no ser humano o desejo de fixar uma moradia definitiva. Esses elementos foram a descoberta do fogo, que além de aquecer e proteger contra o frio, começou a ser utilizado para deixar a carne crua mais macia e melhor de ser ingerida. O segundo elemento foi que o homem nesse período, ao observar a natureza e as plantas, começou a desenvolver a agricultura, e esses dois elementos começaram a fixar o homem primitivo nas chamadas terras férteis. No começo, como já dissemos, a história da arquitetura está intimamente ligada ao conceito de abrigo, das intempéries, de possíveis predadores e de outras ameaças. Durante esse período foram construídas algumas estruturas monumentais que apreciamos até hoje, como o Stonehenge e as moradias nos penhascos da América, além de outras que acabaram se perdendo com o passar do tempo, até que se chegasse a fundar as primeiras cidades, como a de Çatalhöyük, na Turquia, datada de 6.500 anos antes de Cristo. Conforme a humanidade se organizou em sociedades, a história da arquitetura também passou por modificações, sempre considerando a cultura em que estava inserida. Um povo importante nessa época foi o Mesopotâmio, que vivia entre os rios Tigres e Eufrates, onde hoje se situam o Irã e o Iraque. Os sumérios habitaram essas terras e exploraram seus rios, criando cidades, com vários templos de barro secos ao sol, como o Templo Branco de Uruk. No período neo-sumeriano, os templos assumiram formas mais desenvolvidas e complexas, com estruturas escalonadas chamadas de zigurate. A população comum vivia na maior parte em casas pequenas, amontoadas ao redor de pátios interiores. Décadas depois, os babilônios invadiram a Mesopotâmia, introduzindo novas estruturas urbanas e arquitetônicas, principalmente com formas ortogonais. Em 539 a.C., a região foi dominada pelo Império Persa, que também trouxe uma grande variedade de elementos decorativos e arquitetônicos, emprestados das inúmeras culturas conquistadas e os fundindo a um novo estilo.
Mas é no Egito Antigo que a concepção de arquitetura, tanto no traço quanto na construção, iria mudar radicalmente os padrões humanos, criando uma nova referência no setor. Por volta de 4.000 anos antes de Cristo, a sociedade egípcia tinha início a partir da união política dos povos que habitavam as margens do rio Nilo. Conhecido pelas famosas pirâmides do Egito Antigo, as pirâmides egípcias eram um símbolo da corporificação do deus Sol na figura do faraó. Portanto, o corpo do faraó, que era considerado um verdadeiro deus na terra, deveria ser preservado. Para isso, existia a pirâmide, uma espécie de túmulo, no qual a marca dele é preservada por toda a eternidade. Devemos aos egípcios antigos a técnica de construção com pedras. Afinal, o uso de tijolo de barro não era interessante, pois não oferecia a durabilidade esperada para a figura do faraó, que deveria ser eterna. Outra grande contribuição desse povo para a história da arquitetura foi o uso de encaixes de madeira para empilhar pedras, descartando a necessidade de massa para prendê-las. Assim, era possível construir templos enormes com coberturas muito pesadas. Impossível, no entanto, falarmos da história da arquitetura sem citarmos a arquitetura grega, que até hoje inspira diferentes projetos. Ao contrário dos outros povos, os gregos buscam sempre alcançar o máximo da perfeição, usando para isso a razão. Por meio de complexos cálculos matemáticos, regras, proporções, geometria e perspectiva, eles criavam templos memoráveis e manipulavam diferentes materiais, em especial o mármore. O elemento começou a ser utilizado pelos gregos no século VI a.C., a partir de uma técnica bastante semelhante à dos antigos egípcios. Com o passar do tempo, contudo, eles passaram a dominar outros materiais, como o ferro, substituindo os encaixes de madeira por dobradiças de metal, também mais resistente às estruturas. A vida dos gregos era muito diferente das dos egípcios e também dos persas. Por isso, a arquitetura grega também tem distinções importantes dos demais povos. A vida cívica tinha grande importância para os gregos. Criadores da ideia de democracia, e por essa razão, os templos eram locais de adoração dos deuses, mas também de discussões, estudos e muita filosofia. Com o tempo, novos locais foram surgindo para dar conta das mudanças vivenciadas pela sociedade grega. Nasceram as ágoras, espaços abertos, cercados por prédios públicos e templos. A ágora foi o berço da democracia, do debate e da filosofia. Apesar disso, os assuntos religiosos continuavam sendo importantes. Os locais destinados às práticas eram incorporados aos espaços públicos das polis. Assim, os rituais populares aconteciam em lugares construídos para essa finalidade, como a Acrópole. Dos gregos, também herdamos teatros de arena, arenas esportivas e muitos itens que seriam mais tarde aproveitados e melhorados pelos romanos.
Romano ficou conhecido pela sua ascensão violenta e sanguinária, mas junto com todo esse sangue e sofrimento, uma cultura diferente e imponente também se desenvolveu. A arquitetura romana é uma mistura de inúmeras influências, em especial de etruscos e gregos, porém com um forte direcionamento militar. As conquistas eram celebradas com esculturas, monumentos, arcos do triunfo e obeliscos. Mas a verdadeira marca dos romanos na história da arquitetura são as estradas, construídas em linha reta, além dos aquedutos que conseguiam abastecer e desenvolver as colônias romanas espalhadas pelos inúmeros territórios conquistados. Antes de conseguirem conquistar a Grécia e terem acesso ao mármore, e como também não tinham tijolos crus de boa qualidade, os romanos tiveram que se virar. Para isso, criaram o Opus Cimentium, uma mistura de areia vulcânica com calcário e ladrilhos quebrados. Trata-se de uma massa cimentícia que permitiu a eles construírem estruturas monumentais como a Cúpula do Panteão, com 3,2 metros de altura e nenhum pilar de sustentação. A Idade Média vai do século V ao século XV, ou seja, 10 séculos, sendo essa a fase de construção das principais igrejas na história da arquitetura mundial, como a Catedral de Notre-Dame em Paris, erguida entre 1163 e 1345. As igrejas são o principal marco da arquitetura medieval. Elas eram construções gigantescas que simbolizavam a tentativa do homem de alcançar os limites celestes e tocar Deus com as suas torres pontiagudas. Por dentro, elas contavam com salões e naus espaçosos para acomodar o maior número de fiéis. Para suportar essas construções colossais, nasceram algumas inovações arquitetônicas e de engenharia. Exemplo disso são os arcobotantes, que escoravam as paredes altas externamente para liberar o interior. As colunas nervuradas delicadas, porém capazes de suportarem mais peso. E os arcos ogivais,
responsáveis pela elevação vertical da construção e pela distribuição do peso das abóbadas em vários pontos simultaneamente. A decoração das igrejas também era outro diferencial, especialmente com as rosáceas e os vitrais, trabalhados e coloridos, criando efeitos mágicos de luzes, sombras e cores. A Idade Média chega ao fim. Com isso, a estrutura de poder na Europa se modifica, surgindo os Estados Nacionais. E apesar do forte poder da Igreja Católica, aparecem novas religiões graças à Reforma Protestante. Diante de tantas transformações, em um celeiro cultural tão vibrante como era a sociedade europeia na época, é claro que a história da arquitetura também passa a se modificar. Antigas criações romanas são redescobertas pelos novos arquitetos, influenciando as criações da época. A relativa liberdade científica também proporciona avanço nas técnicas construtivas, com novas experiências e a concepção de novos espaços. O Renascimento teve início, então, na Itália, e a sua principal característica é a inspiração nas formas clássicas. É considerado um momento de ruptura da história da arquitetura, com obras que se apoiavam em pilares essenciais do classicismo e o humanismo. O homem renascentista encarava o mundo greco-romano como um exemplo. Por isso, as obras arquitetônicas traziam as características clássicas. É nessa época que surgem nomes como Bernanke, Palladio, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Rafael e tantos outros, celebrados até hoje. Depois da Revolução Industrial, as cidades começam a crescer em níveis nunca vistos. As novas demandas do espaço urbano passam a ser respondidas pelo Estado, o que acaba levando ao surgimento do urbanismo, uma nova disciplina acadêmica importante na história da arquitetura. O papel do arquiteto passa a ser constantemente questionado, surgindo novos paradigmas e uma crise na produção que atravessou o século XIX, apenas sendo resolvido com o surgimento da arquitetura moderna. A arquitetura das últimas décadas pode ser caracterizada como uma reação ao estilo moderno, como uma releitura dos valores e uma proposta de novas concepções estéticas. Mesmo passando por uma história evolutiva tão cheia de altos e baixos, com vários elementos modificando a todo momento a forma, o traço, a estrutura, tudo isso se resume em um desejo. O desejo do ser humano em pegar aquilo que jaz na sua mente, no mundo dos sonhos, no mundo do ideal, e materializar, transformar em realidade. Esse é o primeiro ponto que nós observamos nessa história da evolução da arquitetura, saindo das cavernas e culminando com a nossa arquitetura moderna.